Olá, tudo bem com você? Hoje é a vez de mais um programa especial. Estamos novamente em Gramado, no Rio Grande do Sul, para trazer outras boas notícias para você neste programa de Ano Novo. Seja muito bem-vindo por aqui. Lembrando que nossa programação é exibida simultaneamente no YouTube. Basta acessar o canal youtube.com/Novo Tempo. Aproveite e compartilhe o link à vontade, tá bom? Bom, daqui deste cenário lindo e repleto de luz, desejamos a você um ótimo Ano Novo. Que 2023 seja repleto de bênçãos na sua vida e na vida de toda a sua família, é claro. Que o amor ao próximo seja a sua premissa neste ano que vai começar, tá bom? E veja o que preparamos para você na edição de hoje. Voluntários adventistas de São Luís do Maranhão se uniram para proporcionar um jantar solidário e distribuir cestas básicas e panetones para a comunidade carente. Você vai conhecer o projeto Sons de Esperança, que ensina gratuitamente música para crianças e adolescentes da região do Gama, no Distrito Federal. No Colégio Adventista de Sorocaba, interior de São Paulo, 40 famílias em situação de vulnerabilidade social participaram do programa do Mutirão de Natal. Centro de Influência da Igreja Adventista em Garopaba, Santa Catarina, oferece atendimento a pessoas com autismo. E na região metropolitana de São Paulo, uma comunidade terapêutica recupera dependentes químicos e egressos do sistema carcerário. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul faz um balanço do trabalho realizado pela igreja no ano de 2022 e aproveita para desejar um feliz ano novo a todos. Vamos acompanhar juntos? Qual é o balanço geral da igreja neste ano? Foi muito gostoso ver a igreja retornar nesse pós-pandemia, com interesse de fazer mais, estar junto, estar em comunhão. O interessante é a ênfase na igreja local que trabalhamos fortemente nesse sentido, e a gente viu e sentiu isso. Com as 4 ênfases no envolvimento da liderança comprometida em dar o melhor para a vida espiritual de sua igreja, funcionar com anciãos e anciãs, com o que é estudos bíblicos, desenvolver e comprometer a igreja a levar e para os compromissos, é o que é as e também, sem dúvida nenhuma, as novas gerações que tiveram um papel importante nesse período da pandemia e agora estão lá mais envolvidos nesse. Quais são os desafios para 2023? Como encarar o alto índice de evasão dos jovens na igreja?
que tipo de postura podemos ter para receber o próximo ano? Obrigada pelas palavras, pastor. Um feliz ano novo, abençoado para o senhor e para sua família também. Fazer o bem sem olhar a quem é o lema que a Igreja Adventista no norte do Maranhão leva muito a sério. Para tornar o Natal mais feliz de uma comunidade carente, vários departamentos da igreja se reuniram com um propósito de levar amor e principalmente esperança para essas pessoas através de gestos de carinho, com um jantar solidário, distribuição de cestas básicas e panetones. Seguindo o que está escrito em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos só de palavras ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações. Foi assim que a igreja no norte do Maranhão realizou um jantar solidário para 300 pessoas de algumas comunidades carentes. Esse jantar ele já é o 2º ano consecutivo. E esse ano a gente resolveu fazer próximo aonde está localizado a igreja do Casle e a associação, onde os nossos prédios e instituições estão localizadas, seria algo bem interessante. O objetivo número 1 é nós sairmos de fato das suas 4 paredes e ir até a comunidade, né? Com a intenção de mostrar amor, de mostrar compaixão, de a comunidade ao nosso redor entender que há uma igreja e uma igreja que se preocupa com o próximo, que se preocupa com as pessoas e quer também apresentar a pessoa de Jesus. O jantar solidário foi realizado em uma praça no bairro do Vinhais, em São Luís, e contou com o apoio de vários departamentos, como a Ação Solidária Adventista, Federação dos Empreendedores Adventistas, Desbravadores, Educação Adventista, Irmãos Voluntários e da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. O encontro ainda incluiu uma cantata natalina feita pelo coral jovem da Igreja do Colégio Adventista de São Luís. A ADRA, como agência humanitária da Igreja Adventista, sempre está disposta a ajudar as pessoas, colaborar com as múltiplas necessidades, vulnerabilidades que as pessoas têm. Um evento como esse representa de forma bem prática o amor ao próximo em ação. Quando a gente consegue unir as forças, né, Educação Adventista, Igreja Adventista, outros órgãos, a gente consegue ter um êxito maior e atingir mais pessoas. Nós temos algumas ONGs que abraçaram mesmo a causa, que trouxeram em grande quantidade. Então, é louvável pela participação deles. Os beneficiados foram servidos com um jantar, receberam cestas básicas e roupas e, para as crianças, muitos brinquedos. Eu me sinto muito feliz mesmo, porque é uma ação, uma coisa maravilhosa e eu acredito que Deus se agrada com isso. Foram lá na vila, fizeram um convite para a gente, ganharam os brinquedos, a alegria das crianças, né? O que eles mais gostam no Natal, né? Ainda vão ganhar a cesta básica. Eu adoro cozinhar. Vai ser bem-vinda essa cesta básica, viu? Sons de Esperança. Esse é o projeto da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, que ensina gratuitamente música para crianças e adolescentes da região do Gama, no Distrito Federal. Esses alunos tiveram a oportunidade de fazer uma linda apresentação em um culto para lá de especial. A música libera dopamina e traz uma sensação de bem-estar ao nosso corpo. Pensando nisso e também no desenvolvimento e na possibilidade de um novo olhar para o futuro de crianças e adolescentes carentes e em situação de vulnerabilidade da cidade do Gama, em Brasília, no Distrito Federal, a ADRA desenvolveu o projeto Sons de Esperança. Para nós é uma alegria poder participar desses projetos que envolvem toda a igreja, onde a igreja está trazendo a comunidade para
para dentro dela. E a Bíblia diz que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, a igreja se sente assim feliz em poder participar. É uma alegria para nós estarmos participando de projetos tão relevantes e tão importantes que ajudam a comunidade nos tempos em que vivemos hoje. A nossa agência é uma agência que crê na transformação, que crê na esperança, e os Sons de Esperança agora na periferia de Brasília tem feito esse trabalho de dar oportunidade para quem não tem aprender música, aprender a cantar e tirar dali muita coisa boa que muita gente diz que não tem, né? Eu acho que esse projeto responde às perguntas. Será que tem coisas boas na periferia? Será que tem coisas boas no meio da vulnerabilidade? É óbvio que tem. Nosso papel é crer nisso, né? O Evangelho fala sobre isso. Então, esse é um convite que eu faço como diretor aqui da ADRA do Distrito Federal para a gente voltar a ter esperança. O projeto Sons de Esperança era um sonho antigo que começou a ser trabalhado lá em 2019. Teve uma pausa durante a pandemia e foi retomado esse ano, com início efetivo em setembro. Quando nós chegamos aqui no distrito em 2019, nós conversamos com a liderança e descobrimos que já havia esse sonho há muito tempo. E aí a gente começou a trabalhar para viabilizar isso de maneira mais concreta, né? Trabalhamos com as lideranças, fomos à associação, conversar com o pastor Jeconias e graças a Deus o projeto teve andamento. Veio então a pandemia, 2 anos de pandemia, tivemos que parar, mas pela graça de Deus, neste ano, conseguimos inaugurar a escola de música para a honra e glória de Deus. Antes do projeto Sons de Esperança, eu nunca toquei um instrumento. A maioria deles nunca teve nenhum contato com a música, né? É o primeiro contato da música com eles é nesse projeto. E é interessante ver o começo de tudo, porque o jeito de pegar no instrumento, o jeito de tirar as primeiras notas, depois fazer a aula em grupo, porque o nosso objetivo é que todos toquem juntos, né? Porque na música a gente trabalha muito essa questão da convivência e então é muito bonito ver o crescimento e desenvolvimento de todos. E eles estão tocando muito bonito. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, desenvolve diversos projetos e também trabalha em parceria com o governo do Distrito Federal. Diante dos desafios da pregação do Evangelho, a Igreja Adventista do 7º Dia, no norte do Paraná, tem capacitado voluntários para atuar de forma estratégica em 2 vertentes: revigorar igrejas que estão com dificuldades no caminho da fé e multiplicar aquelas que já possuem condições para crescer neste processo. Mais de 90 pessoas participaram de cursos que ajudam a identificar esses estágios e aplicar métodos para a mudança. Veja como foi a cerimônia de formatura na reportagem do William Vieira. Para esses fiéis e pastores, a tarde de sábado foi de celebração. Depois de 4 módulos de estudos, 2 grupos diferentes foram reconhecidos nesta cerimônia de formatura, em Maringá. A iniciativa, promovida pela sede da igreja para a região, formou 39 voluntários que querem colaborar com a revitalização de igrejas e outros 52 focados na expansão do Evangelho a partir da fundação de novos templos. Iniciamos ali no período de março, né? E terminamos agora no período de outubro. São 4 módulos, né? E nesses módulos eles aprendem, os plantadores, a como plantar a igreja com DNA adventista. E os vintages, como revitalizar, resgatar os caminhos esquecidos. Dessa forma, teremos uma igreja onde Cristo é o centro e ela está inserida na comunidade, vivendo a missão. A palavra vintage, de origem inglesa, faz alusão à retomada de coisas boas do passado. E é por meio desta volta às raízes que a Igreja Adventista incentiva e orienta voluntários a recuperarem bons métodos, com o objetivo de injetar mais vida no desenvolvimento das comunidades de fé. Já na área do plantio de igrejas, o objetivo é expandir ainda mais a visão missionária, trabalhando no crescimento e no alcance, a partir de uma maior relevância. O vintage é o fortalecimento da igreja local. Algumas coisas, alguns princípios, características foram perdidas e a gente quer voltar a essas características do passado. Os plantadores é a visão de formar novas igrejas. Lá na frente, nós vamos ver novos lugares, novas igrejas, novos bairros, novas cidades sendo alcançadas com o programa dos plantadores.
E a gente sentiu a necessidade de ser uma igreja relevante no lugar onde nós estamos, para que ela possa trazer para a sociedade ao redor a relevância e também despertar neles a vontade de servir a Deus. Foi muito, assim, edificante para a nossa espiritualidade, com relação à amizade, com relação a como tratar os amigos. Eu imaginava assim, você conhecer a pessoa, já oferecer estudo bíblicos, mas hoje eu vejo que, primeiramente, você tem que fazer amizade. Convidar a pessoa para fazer um passeio junto, na praça, na sorveteria. Aí sim você pensa em dar um estudo bíblico e convidar a pessoa. Em clima de saudade e celebração, os estudantes do UNASP comemoraram a conquista do tão sonhado diploma. Finalmente, chegou a hora da formatura. O que cabe em 100 anos? Na história do mundo, as invenções, o advento da internet, as vitórias, as derrotas. Na história do UNASP, muitas conquistas, avanços e diplomas. Então, os nossos pioneiros chegaram aqui numa propriedade totalmente rural. Então, os alunos que chegaram aqui, eles tinham educação pela manhã, as matérias normais do currículo, e no período da tarde eles teriam esse contato com a natureza, com as atividades práticas. Eles sairiam daqui obreiros preparados para o campo missionário. A nossa trajetória começa com homens e mulheres, poucos, mas destemidos. De lá para cá, crescemos, avançamos e hoje somos milhares. É uma alegria para nós, da União Central Brasileira, vermos o UNASP a cada ano fornecendo alunos para o país e para fora do país, que vão de alguma forma beneficiar aí fora. Tânia Xerente é a primeira da sua tribo a se formar pelo UNASP e no final de semana da sua formatura decidiu também se batizar. A Instituto Edgol é um projeto que disponibiliza oportunidade para as pessoas que têm necessidade, que não pode pagar uma escola particular. Então, eles me deram a oportunidade de eu estar aqui para fazer o curso de pedagogia. Mas a intenção não é só formar, a formação acadêmica, mas sim me preparar para ser missionária. Uma instituição focada na missão. Essa característica fica mais evidente durante as formaturas. A escolha da profissão, os anos de graduação ganham mais sentido no final do ciclo. O UNASP, para mim, foi uma oportunidade, né? Por um período eu tive que trancar a faculdade, mudei de estado, tentei retomar lá, mas não foi como eu esperava, como que era aqui no UNASP devido à estrutura. Aí eu voltei para o estado de São Paulo novamente e meu foco foi retomar no UNASP. E agora eu consegui concluir a faculdade. E hoje estou formado, graças a Deus. As oportunidades que o Anderson recebeu também chegam a outras pessoas. E o que parece ser o fim da jornada é, na verdade, o começo. Após 100 anos da primeira formatura, nós mantemos o mesmo compromisso. Excelência e qualidade na técnica, no desenvolvimento das capacidades dos estudantes, mas um compromisso com a missão de Deus para as pessoas. Desde pequeno, Orlandinho já decidiu servir também. Hoje eu tomei a decisão de me batizar e eu sou tataraneto dos pioneiros da educação adventista aqui do Brasil e também sou fruto do UNASP, meus pais são professores e eu estudo lá. E daqui a alguns anos, Orlandinho e outros alunos mais receberão o diploma. A formatura é o fim de uma experiência, mas não acaba nesse dia. A missão continua. As crianças são o futuro da sociedade. Por isso é preciso hoje ter uma atenção especial com elas. E depois do intervalo você vai ver um lindo projeto que presenteou essa geração lá em Sorocaba, no interior paulista. Eu volto já. Estamos de volta neste programa especial de fim de ano em Gramado, no Rio Grande do Sul. E no Missão 360 de hoje vamos para Nairobi conhecer a primeira escola adventista do país, que tem uma particularidade. É uma escola especial para deficientes auditivos. Em Nairobi, há uma crença de que crianças surdas são amaldiçoadas e por isso muitos são rejeitados pela família. As crianças são acolhidas pela escola adventista, onde recebem uma educação de qualidade e acolhimento.
Reconhecido como um dos melhores destinos de safari do mundo, o Quênia oferece uma paisagem cênica com 50 parques nacionais épicos e reservas que abrigam uma vida selvagem diversificada. Com uma população de 54 milhões de pessoas, mais de 60 dialetos são falados no Quênia. Kisii fica a 300 quilômetros da capital Nairobi e é o lar da primeira escola adventista do país, a Escola Adventista Moara para surdos. Esta escola foi fundada por um homem que se tornou adventista em 2012. Era difícil para ele administrar a escola sozinho, então ele a entregou à liderança adventista local, que a aceitou com uma visão para o futuro. We want to have a modern school. Queremos ter uma escola moderna para surdos, que seja uma escola modelo para toda a divisão, porque queremos montar uma instalação moderna, que seja boa, onde qualquer um queira matricular seu filho. Com essa visão, os líderes da igreja tomaram medidas sérias para oferecer educação cristã de qualidade à população surda. A Conferência Geral enviou alguns recursos, então começamos a construir algumas salas de aula. Foram criadas 2 salas de aula e mais tarde outras 2. Haveria mais 2 salas, que seriam um escritório e uma sala para os funcionários, mas foram adaptadas em dormitórios e é onde os alunos passaram a morar. São 2 dormitórios, um feminino e outro masculino. Anualmente, a escola tem 64 alunos. Algumas crianças são rejeitadas pela família porque há uma crença no país de que crianças surdas são amaldiçoadas e trazem vergonha para a família. Nós os buscamos em suas casas, os trazemos para a escola, pagamos suas refeições, damos um uniforme e eles ficam com os outros alunos na escola. Esses alunos geralmente vêm de origens pobres. Alguns deles são HIV positivo. A escola é o lugar mais seguro para eles. É um lugar onde eles podem desenvolver um relacionamento com Deus. A escola é administrada pela Igreja Adventista. Aos sábados eles têm a escola sabatina, o culto divino e um programa à tarde. Eles têm culto de oração no meio da semana e cultos de pôr do sol. Portanto, é organizado de forma que os alunos são alimentados espiritualmente pelos professores. Agradecemos porque estamos sendo muito bem ensinados por nossos professores. They help us to know. Eles nos ajudam a conhecer Jesus e aprender sobre a Bíblia. Toda escola tem seus desafios. Para essa escola, o desafio é concluir a construção de um novo dormitório que foi interrompido por falta de recursos. Aqui na escola, atualmente, o dormitório está em construção e está prestes a ser concluído. Então, por enquanto, usamos salas de aula, uma para as meninas e outra para os meninos, para que possam dormir. Mas o quarto é muito pequeno, então estamos empenhados para que o dormitório fique pronto e possamos mover as camas para os novos quartos. Pode ser difícil administrar uma escola, mas mesmo em meio à dificuldade, sempre há um motivo para agradecer. Deus tem estado conosco. Se não fosse pelo Senhor, não seríamos capazes de pagar os professores, nem de atender os alunos, nem de garantir que a construção da escola continue da mesma forma. Então, o Senhor realmente mostrou suas mãos capazes. A escola conta com doações e ofertas para terminar os dormitórios e para construir um salão multifuncional para que os alunos tenham um local seguro para estudar. Thank you for supporting. Obrigado pelo apoio e orações por esta escola. No cumprimento da missão, sem dúvida alguma, a plataforma educacional se apresenta como uma das bases principais para o desenvolvimento de verdadeiros discípulos do Mestre. A educação cristã trata dos ensinos de Cristo aqui nas Escrituras. Ela é essencial na formação de verdadeiros discípulos por Mestre. Em realidade, foi assim que Jesus ministrava aos seus discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprirem uma missão, a missão de anunciar o seu evangelho para a salvação de todos os povos.
Jesus Cristo ele deixou essa missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu lá em Jericó. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo, por sua vez, um dos maiores mestres no Novo Testamento, coloca de forma muito clara ali ao jovem pastor Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E nesse texto nós encontramos 3 princípios da educação cristã no cumprimento da missão: informar, formar e transformar. Timóteo ele foi informado, o conteúdo ali. Ele foi formado no seu caráter e transformado pelo testemunho. Já no Antigo Testamento, Salomão nos adverte afirmando: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, quanto mais pudermos compartilhar quem é Deus dentro do processo educacional, maior serão as oportunidades para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E é por essa razão que a educação cristã vai muito além da estrutura física, de um currículo ou de materiais didáticos. A educação cristã consiste em construir o conhecimento, levando os alunos a serem ativos participantes no processo educacional, ao invés de meros ouvintes passivos. Em um dos mais diretos conselhos da Palavra de Deus sobre a importância da educação aos nossos filhos, nós lemos o seguinte: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Quão sábio é esse conselho! Ademais, se nós vemos a educação como um processo contínuo que se desenvolve a vida inteira, independentemente do ambiente escolar, maior importância deve ser dada aos ensinamentos compartilhados com crianças e jovens. Por essa razão, a educação adventista tem sido uma bênção não apenas para a educação dos nossos filhos, mas também como uma maravilhosa ferramenta no cumprimento da missão. Milhares de lares são hoje influenciados pela educação adventista, que tem levado alunos e seus familiares a viver uma experiência verdadeira com Deus. A educação adventista transmite mais do que apenas conhecimento acadêmico. Ela busca promover o desenvolvimento harmônico de cada aluno de maneira completa, levando em consideração todas as dimensões da vida humana: o lado social, o aspecto físico, o intelectual, mas principalmente a dimensão espiritual. A proposta de ensino da rede educacional adventista tem como propósito atender às necessidades gerais do aprendizado, estimulando ali a criatividade, o senso analítico, buscando assim transformar conhecimentos e atitudes, tendo como ponte de partida soluções de problemas que levem os aprendizes à realidade da vida. Com o princípio humilde em 1875, com a abertura da Battle Creek School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a educação adventista buscava naquele momento atender os níveis elementares e secundários do ensino básico. Mas desde então, buscando cumprir a missão de também fazer discípulos dentro das oportunidades existentes no meio educacional, a rede adventista de educação ampliou com atuação ali em todos os continentes, expandindo a sua ação a todas as famílias que apreciam uma filosofia integral de educação e métodos atuais e relevantes de ensino. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia opera 8.515 instituições educacionais em mais de 100 países, com aproximadamente 2 milhões de estudantes ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem realizado através da educação adventista e nós contamos sempre com as suas orações e direta participação. E nunca se esqueça, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Educação também é missão. No Colégio Adventista de Sorocaba, interior paulista, 40 famílias em situação de vulnerabilidade social participaram do programa do Mutirão de Natal e receberam uma cesta de alimentos e brinquedo para as crianças, com a ajuda de padrinhos e doadores. A iniciativa é da Ação Solidária Adventista da região.
Hoje é um dia especial na casa da Marli, que virou sede provisória do projeto Renascer, que atende crianças da periferia de um bairro carente na cidade de Sorocaba. Como sempre, as crianças são bem agitadas, gostam de brincar, de fazer bagunça. E neste sábado elas tiveram um almoço diferente, preparado pela equipe Corrente do Bem. E no final do dia tem mais surpresa, com a chegada do transporte para uma viagem curta, até a igreja do Colégio Adventista de Sorocaba. Eles são os convidados especiais do mutirão de Natal. O motivo de tudo acontecer foi por causa da presença do Clube Constelação da igreja local, no batismo do devoador Yuri, que é de outra denominação. Na ocasião, a Marli conheceu o clube e o próprio Yuri fez a indicação para ajudar as crianças. Eu acho muito importante, né? Isso é o que a gente trabalha com eles, né? Para fazer o trabalho social, que a gente tenta passar isso para eles, né? Uma programação toda especial foi preparada, com a participação dos cantores da gravadora Novo Tempo. Para muitas crianças, foi a primeira vez que elas tiveram a oportunidade de entrar em uma igreja. Chegou o momento mais aguardado pelos doadores e padrinhos, a oportunidade de entregar o presente e a cesta de Natal, dar aquele abraço gostoso e sentir a felicidade da criança ao receber a doação. É gratificante ver o sorriso da criança na hora que ela pegou o presente, eu até me emociono. Porque você vê que você fez a diferença, né? Pelo menos uma coisinha tão simples. Eu amei o meu presente, amei todos que estão aqui e também gostei muito de tudo que tem aqui. Muito obrigado. E é essa simplicidade de fazer o bem sem olhar a quem, que dá sentido na vida das pessoas e famílias, que se colocam à disposição de auxiliar o próximo, com atitudes de compaixão. E nós entendemos que isso também é cumprir a missão. Né? Uma missão que Jesus nos deixou de poder ajudar o próximo com aquilo que Ele nos deu. Que a gente continue esse projeto para um próximo ano, para outros projetos também, acredito que vão surgir. Tudo que aconteceu aqui, poder ajudar, dar esses presentes para essas crianças, na verdade quem realmente ganhou o presente fomos nós. Hoje foi um dia muito especial, não foi só para mim. Para eles, na vida deles, eu tenho certeza, sem medo de errar, que foi um dia muito maravilhoso. Os céus proclamam a glória de um Criador detalhista. Especialistas de todo o mundo dizem que estar na natureza pode ser um processo terapêutico que ajuda no desenvolvimento de diferentes áreas da vida. Mas, ao mesmo tempo que a natureza beneficia de um lado, cenários como este podem ser uma verdadeira armadilha para os seres vivos do mar e também da terra. No Guatemala, esse lugar ganhou o nome de Mar de Plástico, cercado por toneladas de resíduos que a correnteza traz da América Central todos os dias. Mas, assim como acontece nos mares, na água doce não é diferente. Na Suíça brasileira, nomeada por Campos do Jordão, um lugar belo que mostra a delicadeza dos pontos turísticos e da estrutura da cidade, existe também uma natureza comprometida com materiais que são descartados de forma incorreta. Mas a fim de combater todo esse lixo, uma boa ação foi o destaque da vez. A ideia principal desse mutirão de limpeza é a gente trabalhar com a conscientização, né? Então você ir lá, colocar a mão na massa, observar esse lixo que está vindo da cidade aqui, ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre a gestão que a gente faz dos nossos próprios resíduos, né? De dar um destino correto para o nosso lixo, de reciclar, separar o que é reciclável, não reciclável. E além disso, a ideia também é assim, somar forças para cuidar de um bem comum, que é as nossas águas, né? Então a gente viu assim que com um pequeno esforço de articulação, a gente teve uma resposta muito legal da cidade, das associações comerciais, das entidades, das empresas mesmo, que fizeram muitas doações para a gente e da mobilização dos voluntários. Fazer parte desse projeto é uma conscientização que a gente incute em nós, né, e cuida de toda a cadeia, né, desde o seu ato consciente de consumo, né, escolhendo os produtos corretos, o que mais impacta. Nós notamos aqui, né, o plástico e o isopor são os dois grandes vilões, então isso faz com que nós escolhemos melhor as nossas compras, o descarte correto dessa mercadoria, né? E você vendo em loco, isso conscientiza muito mais, né? A gente tem uma consciência melhor e a gente consegue multiplicar isso para os nossos pares, aí, cuidando um pouco da natureza. A iniciativa mobilizou 120 voluntários divididos em 3 parques da cidade.
Esse aqui, que fica mais próximo do centro comercial, é o responsável por receber a maioria dos lixos. Isso faz com que esses mesmos materiais percorram longos trajetos e se espalhem por outros parques e rios da cidade. A gente viu que era muito além de recolher o lixo, era saber o que tem e o porquê de fazer isso. E aí a gente conscientiza tanto do vamos tirar o que já tem e vamos evitar que tenha mais. Os rios e os mares não produzem lixo, então todo esse resíduo que nós encontramos é lançado pelo homem, né, e atrapalha toda a biodiversidade, né? Na trilha que nós fizemos, vimos, né, nós estamos no meio de uma floresta, vimos rastros de onça, de capivara, de lontra, sem sombra de dúvida, isso está impactando em toda a alimentação deles, no ecossistema como um todo, né? Os microplásticos que estão hoje nas nossas águas, e automaticamente a gente está consumindo, e tudo isso é efeito dessa produção de resíduos e lixo que nós lançamos aí na natureza. Voluntariado. O dicionário descreve a palavra como uma qualidade daqueles que se dedicam a uma atividade própria. Sua ação não necessariamente está atrelada a uma recompensa financeira. O movimento não é pelo dinheiro. No caso desses parques da cidade, o que move é a vontade de fazer mais pela natureza. E foi assim que uma ecobarreira foi construída. Essa ideia surgiu com um colégio, surgiu de alunos da cidade de implantar uma ecobarreira e fazer a manutenção. Uma ecobarreira é uma barreira flutuante que vai segurar esses resíduos que muitas vezes chegam nas margens, resíduos plásticos, de isopor, enfim. E aí, com essa manutenção, a ideia é que se recolha gradualmente esse lixo, não só uma vez por ano, mas todo mês fazer um recolhimento desse lixo. Então, essa iniciativa ia ser feita lá no Parque da Lagoinha, a gente adotou aqui no Parque Campos do Jordão. Então, ao final da ação, a gente vai levar os voluntários lá para mostrar e inaugurar essa barreira, e vai ser feita a instalação no Parque Capivari também, com a ideia de que a gente consiga reduzir a quantidade de lixo que chega aqui. Então, quem sabe, ano que vem a gente vai estar aqui conversando e já vai ter muito menos lixo para recolher do que a gente está recolhendo hoje, né? Ao todo, foram recolhidos 1.870 quilos de lixo apenas em um período de 3 horas. Todo esse lixo foi direcionado para ser separado e o que for útil será reciclado. Segundo a Bíblia, essa terra que vivemos hoje será reconstruída totalmente apenas quando a Nova Jerusalém descer do céu. Mas enquanto esse dia não chega, as ações e a conscientização de bons atos podem gerar o costume de uma natureza que finalmente será eterna. A sede administrativa da Igreja Adventista na região oeste do Paraná completou aniversário neste mês de dezembro. Sabemos que a igreja tem transformado a vida de muitas pessoas na região e nesta comemoração, mais 32 pessoas entregaram a vida publicamente a Jesus Cristo através do batismo. Veja que festa linda! A igreja serve para ajudar o ser humano a se reconectar com Deus. Ir à igreja toda semana e congregar com os irmãos de fé são atos que contribuem com uma comunhão diária com o Criador. A vida do Natan não estava indo tão bem enquanto esteve longe da igreja. Inclusive, estava tendo muita discussão com a esposa. Mas ao voltar a frequentar a igreja, as coisas foram mudando aos poucos. Eu tinha alguns amigos e esses meus amigos, eles estavam comigo usando droga, né? Traficando, né? Fazendo tudo que é coisa errada. A iniciativa de Natan é sinônimo de superação e a certeza de que é possível sim recomeçar. Para mim tomar essa decisão de novo, sozinho eu não teria tomado ela. A minha esposa, ela viu que tudo estava ruim, que tudo estava destruído, que tudo estava... porque o inimigo estava fazendo de tudo. A história de Natan é uma das muitas que foram escritas nos últimos 10 anos no território da Associação Oeste Paranaense, sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o oeste do Paraná. Esse evento ele foi muito importante porque ele marcou os 10 anos do começo dessa região administrativa. É o primeiro momento que a igreja pôde parar para olhar a evolução do campo das igrejas ao longo desse período de 10 anos. A história da Associação Oeste Paranaense começou a ser escrita em 24 de julho de 2012, quando ocorreu uma Assembleia Geral, e então foi criada a Missão Oeste Paranaense. Iniciava-se ali a concretização de um sonho.
e em novembro de 2016 teve seu status alterado para associação. A igreja ajuda na administração, porque quando ela tem a espiritualidade, quando ela traz as pessoas para falar do reino de Deus, daquilo que é preciso a cidade absorver, ela ajuda a prefeitura. O evento contou com diversos batismos especiais, com histórias incríveis, assim como a do Natan. E para brilhantar ainda mais o evento, o encerramento contou com 31 batismos acontecendo simultaneamente. Estamos de volta diretamente de Gramado, no Rio Grande do Sul, cidade que recebe turistas do Brasil todo e do exterior para conhecer o famoso Natal Luz. E agora vamos direto saber o que foi destaque no mundo com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Bem-vindo a mais um episódio de Retrospectiva ANN. Hoje vamos ouvir uma mensagem especial do Departamento de Comunicação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. À medida que o ano chega ao fim, nós gostaríamos de agradecer suas orações e apoio contínuo à ANN. Em 2022, ficou evidente que Deus fez grandes e maravilhosas coisas por meio da Igreja Adventista. De batismos e iniciativas como I Will Go, reuniões administrativas e esforços de ajuda humanitária, temos o prazer de oferecer a vocês a cobertura mais atual das notícias adventistas de todo o mundo. O ano de 2022 foi um marco significativo para a ANN. Pela primeira vez na história da Igreja Adventista, em nível mundial, a 61ª Assembleia da Conferência Geral teve uma cobertura de mídia mais ampla do que nunca. Apesar das restrições pandêmicas e de um cronograma de sessões reduzidas, o evento de cerca de uma semana foi transmitido ao vivo para o mundo assistir do conforto de suas casas. A sessão híbrida realmente se tornou um evento digital, pois nossa equipe de comunicação se comprometeu a trazer para vocês atualizações ao vivo nas plataformas de mídia da igreja. Por meio de quase 3.800 postagens durante a Conferência Geral, os canais da igreja alcançaram mais de 22 milhões de pessoas. Durante a Assembleia, a ANN produziu noticiários de 30 minutos, cobrindo as reuniões administrativas e as notícias de cada dia. Os episódios da ANN Late Nightish foram produzidos para ajudar os nossos jovens a entender a Conferência Geral e a organização da Igreja Adventista. Nossa equipe de redatores também escreveu muitos artigos postados no adventist.news/pt, cobrindo toda a programação. E isso não é tudo. Você sabia que a nossa família global adventista é composta por mais de 21 milhões de fiéis que falam muitos idiomas diferentes? Então, para comunicar efetivamente o que importa, nós, da ANN, decidimos assumir a tremenda tarefa de cobrir todas as assembleias, cultos e reportagens especiais, não em um, mas em 4 idiomas. No entanto, não paramos por aqui. Hoje, a ANN continua a produzir conteúdo em inglês, francês, espanhol e português para que todos possam desfrutar e compartilhar. Ao darmos as boas-vindas ao novo ano, a ANN vai trazer mais conteúdo encorajador e inspirador para você e sua família aproveitarem. Nosso site da ANN, adventist.news, vai apresentar centenas de artigos destacando o trabalho da igreja em todo o mundo. Estes artigos vão mostrar como os departamentos da Associação Geral, as iniciativas da Sede Mundial e outros serviços, organizações e corporações adventistas estão levando a missão da igreja adiante. A ANN também vai seguir compartilhando notícias sobre o que está acontecendo nas regiões globais e áreas anexas. E claro, a ANN também vai destacar histórias notáveis de batismo e evangelismo. Infelizmente, as notícias nem sempre chegam ao cerne de cada tópico e oferecem uma visão profunda de uma história. Muitas vezes, há muito mais perguntas a serem respondidas.
E é por isso que a ANN In Depth está voltando com um novo podcast de vídeo para mergulhar mais fundo em tópicos desafiadores que impactam pessoas em todo o mundo. Semanalmente, vamos abordar questões difíceis e chegar a conclusões bíblicas para ajudar os espectadores a crescerem em sua caminhada com Cristo e também com o próximo. Aqui na ANN, percebemos que todos têm uma história que vale a pena compartilhar. Por isso, estamos entusiasmados em apresentar também perfis na ANN. Nessa série de podcasts em vídeo, vamos ouvir jornadas de vida inspiradoras de mais de 150 membros do Conselho de Liderança da Associação Geral, onde eles vão falar sobre marcos e desafios que enfrentaram como líderes da igreja. Esta série promete ser emocionante e construtiva. É um podcast destinado a orientar os futuros líderes da igreja e inspirar todos os espectadores. A partir de 2023, você vai receber notícias adventistas diretamente em seu e-mail, assinando o nosso boletim semanal de notícias adventistas. Não se esqueça de seguir também a ANN no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter para obter mais conteúdo inspirador. E é claro, a ANN Vídeo vai continuar a produzir episódios semanais de notícias em inglês, espanhol, francês e português. E quem sabe, podemos adicionar outras línguas. Convidamos vocês a se juntarem a nós em 2023 ao continuarmos a compartilhar o que Deus está fazendo por meio da igreja dele. Nós esperamos que a ANN deixe vocês cheios de esperança e inspirados para compartilhar as boas novas com outras pessoas. De todos nós da ANN, a sua fonte de notícias adventistas, nós oramos para que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e sua família neste ano novo. Um 2023 abençoado para o senhor e sua família, pastor. Gente, em Santa Catarina existe um centro de influência diferente. Além dos trabalhos oferecidos normalmente por esse tipo de espaço, o Centro de Influência de Garopaba oferece atendimento a autistas. São 60 crianças atendidas atualmente pelo projeto, que tem menos de um ano, mas já foi reconhecido pela Prefeitura como espaço de grande relevância pública. Veja que trabalho lindo é desenvolvido por lá. Garopaba é uma cidade do litoral catarinense. Fora da temporada, há 23 mil habitantes. Mas quando chega o verão, a população aumenta para 170 mil. A cidade é muito bonita e com lindas praias. Mas não é só esse tipo de beleza que Garopaba tem. Localizado a 1 quilômetro da praia central da cidade, está um farol da mensagem de Cristo. É o Espaço Vida Autista, que fica dentro do Centro de Influência da Igreja Adventista da cidade. Hoje nós temos uma equipe que ela é interdisciplinar, nós temos a fono, nós temos 2 neuropsicopedagogas, nós temos uma psiquiatra especialista em criança, nós temos psicólogas especialistas em crianças, nós temos uma nutricionista especialista em autismo. O EVA funciona de segunda a sexta e atende cerca de 35 famílias com algum autista no lar. São 6 áreas de atendimento com profissionais especializados em autismo. Faz toda a diferença, né? A criança autista, nós sabemos hoje em dia que quanto antes nós começamos com a terapia, com a intervenção precoce, vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança, né? Existe uma fila de espera para receber esse atendimento integral. Recentemente, a Prefeitura aprovou um projeto que transformou esse espaço em um espaço de utilidade pública, o que viabiliza o recebimento de recursos públicos. Nós apresentamos esse projeto à Prefeitura e um dos vereadores aqui de Garopaba se interessou muito pelo projeto, então nos orientou na questão de documentação e hoje o EVA é um projeto de utilidade pública. Além de todo esse atendimento oferecido, o Espaço Vida Autista aqui de Garopaba também faz um atendimento espiritual. Os membros aqui da Igreja Adventista da cidade apresentam Jesus como um verdadeiro orientador educacional.
Então, cada paciente que chega aqui é ciente de que nós tratamos o ser humano como um todo. E é interessante porque nós vemos, através das conversas que nós temos com os pacientes que aqui chegam, até mesmo com os profissionais, eles despertaram o interesse pela parte espiritual, porque é algo novo para eles, eles nunca tinham tido acesso a essas informações de que nós temos que trabalhar o ser humano como um todo na área física, mental e espiritual. A mensagem bíblica é transmitida levando em conta o público secularizado da cidade. Pacientes, familiares e os profissionais aprendem sobre Cristo. 8 pessoas estão estudando a Bíblia e 3 interessados já foram batizados neste primeiro ano do espaço. Eu não sendo dessa igreja, mas me senti muito bem acolhida e eu falo para as outras pessoas também que eu me sinto acolhida aqui, independente de qual igreja eu participe, né? Mas para a sociedade é extremamente importante. É um espaço muito bem organizado, acolhedor, que tem um valor social, então agrega muito na vida da gente. Com certeza faz toda a diferença. A neuropsicopedagoga Rosângela é uma das profissionais mais requisitadas e decidiu estudar a Bíblia para entender a filosofia do Espaço Vida Autista. Eu comecei o estudo bíblico, né? Porque enquanto missão, né? Enquanto ser humano, enquanto cristão, eu acredito que a gente precisa conhecer o projeto e conhecer a missão da Igreja Adventista para poder acolher os pais, acolher as crianças da melhor forma possível. Jesus, ele cuidava da parte física, ele cuidava da parte mental, e esse é o propósito aqui do projeto EVA, Espaço Vida Autista, é cumprir o método de Cristo. Jesus, ele se aproximava das pessoas, Jesus, ele queria o bem das pessoas, Jesus atendia as necessidades das pessoas, e por último é que Jesus dizia: vem e me segue. Os móveis sempre fizeram parte da nossa vida. Um ambiente bem mobiliado é capaz de proporcionar conforto e segurança para as pessoas. Infelizmente, muitos móveis se quebram ou ficam fora de moda e são logo descartados todos os anos. Mas é possível aproveitar aquele móvel usado para deixar um ambiente ainda mais bonito. Você é o tipo de pessoa que gosta de tomar aquele chazinho na mesa? Ou quem sabe deitar no sofá e dar aquela relaxada? Agora imagina ganhar um ambiente todo mobiliado com móveis bem conservados. Pois é, legal, né? Existe um projeto que revitaliza móveis e doa para ONGs, instituições e até pessoas de baixa renda. E eu estou aqui no galpão onde essa mágica acontece. Esse é o Projeto Sofá. Senta aqui e vem comigo. A limpeza é feita com muito carinho e o reparo do material é realizado com cuidado para não danificar. Desde a montagem de cada peça até o momento de embalar, todos os móveis passam pela transformação e depois ficam prontos para serem doados. Ele chega aqui, né, com arranhão, alguma coisa, manchado, a gente pega, lixa primeiro, aí depois dá o processo de fundo no móvel, que chega na base da cor, aí depois tem o processo do verniz e depois tem do polimento do móvel. Aí depois a gente monta de novo e sai como se fosse novo. O que a gente faz basicamente é pegar esse móvel no fim do ciclo, usar a capacidade, o potencial e a expertise da nossa equipe. Nós temos dentro de casa hoje tapeceiros, marceneiros, né, equipes que são focadas em revitalizar móveis e usar isso também para o projeto Sofá. Então eles pegam aquele móvel ali que chegou no fim do ciclo, revitalizam já com os conhecimentos que eles têm profissionais mesmo. Depois de revitalizados, todos esses móveis possuem um destino, que pode ser uma instituição carente ou alguém que esteja precisando muito. Esses móveis eles são assinados, na verdade, e chega um determinado momento que o consumidor demanda por uma atualização, quer seguir alguma tendência, o móvel não tem mais tanta utilidade no processo de assinatura, no processo de locação. O que a gente faz com esse mobiliário? A gente propõe a transformação dele para que ele ressignifique novos espaços. Então a ideia é que esse mobiliário, quando chega ali no fim do seu ciclo de vida no modelo de negócio de locação, ele seja revitalizado e sim destinado a outras frentes, instituições que tenham necessidades. Uma das ONGs beneficiadas pelo projeto Sofá foi o Instituto Recomeçar, que trabalha com egressos do sistema carcerário.
De acordo com os responsáveis pelo Instituto, a mobília nova trouxe dignidade ao local. E não tinha nada, só tinha parede, porta, janela, e não tinha nada e poeira. E esse público ele nunca foi tratado. E quando a gente tem móveis dessa qualidade, essas estruturas, madeira boa, cadeira, mesas boas, isso moraliza o nosso trabalho, dá dignidade para a instituição. O Jorge, por exemplo, recebeu uma mesa de trabalho nova, onde ele até aproveita para descansar nas horas vagas. Às vezes eu uso a minha mesa, né, para descansar ali um pouquinho, né, para mexer um pouco no celular. Está sendo muito legal essa parceria aí com o Projeto Sofá. No dia a dia, as pessoas se sentem confortáveis de sentar numa cadeira, de ter uma mesa, né, assim, bem apropriado para eles se interagirem, né, e ver realmente que o Recomeçar é uma faculdade, uma escola de vida. E aí eles se sentem também confortáveis, com certeza. E aí ele sai daqui até falando, né, nossa, casa bonita, os móveis bonitos, elegante, ele se sente à vontade. De todos os móveis que o Instituto recebeu, tem um que é o mais querido de todos, o mais popular. Esse não pode faltar nas horas de lazer do trabalho. Agora, o mais confortável é o sofá. O sofá é o mais confortável que a gente, né, muitas das vezes, né, o pessoal almoça e tal, toma um café, vamos subir, né, para dar uma encostadinha e tal, até retomar no segundo período e tal. Mas o sofá é uma área mais confortável da casa, assim, e é meio disputado, porque ele é bom. Primeira coisa que você chega depois, por exemplo, de um dia cansativo de trabalho, de um dia de estudo, a primeira coisa que você quer na sua casa é o seu sofá. É ele que te abraça, é ele que te recebe, é ele que te dá um momento de conforto e de relaxamento. Então o nome Projeto Sofá está muito vinculado a isso. É a gente conseguir, através desse nome, né, propor esse acolhimento, fazer as pessoas se sentirem em casa com aquele móvel que um dia foi nosso, mas que hoje é delas, que foi transformado para ser delas. Muitas outras ONGs, instituições e mais de 870 pessoas receberam móveis revitalizados pelo Projeto Sofá, que proporcionou um ambiente mais confortável e bonito para as pessoas conviverem. O que nos foi doado, ele permanece intacto, sabe? A qualidade assim, do produto assim, está sendo doado. Né? Então, como a gente tem um propósito, um trabalho para trabalhar nos próximos 20 anos, a gente está bem estruturado para iniciar esse trabalho. A Bíblia, essa carta de amor de Deus para nós, deve ser acessível para todos, você não acha? Agora, olha que interessante essa iniciativa. Uma comunidade indígena na fronteira de Roraima com a Venezuela começou a traduzir a Bíblia em sua língua nativa, o Taurepang. O projeto não tem prazo para ser concluído, já que todo o trabalho vem sendo feito à mão. Olha isso. É assim que uma comunidade inteira se comunica, há mais de meio século, na fronteira de Roraima com a Venezuela. A escola para as crianças, os cultos em família, tudo é realizado na língua indígena, o Taurepang. A Bíblia que se usava na igreja, se usa ainda até hoje, é português. Com a chegada do ministro, já colocou esse novo pensamento para saberem que a língua Taurepang domina, então nós precisamos ter a Bíblia escrita em Taurepang. Um desafio que vai exigir atenção, tempo e muita dedicação. A proposta é que cada família fique responsável por um período para fazer a tradução, o que não é tão fácil como parece. E quando cada um começou a dar aquela ideia, até chegar, e foram 2h30 só para traduzir Bíblia Sagrada. Por que Tinamanhó? Os anciãos, Tinamanhó, porque é uma lei, ela é sagrada. Ela se emociona ao lembrar como tudo isso começou. Naquele momento, me veio, sim, um filme. E eu me lembrei do meu avô. Agora sim vou me dedicar, porque ele me abençoou naquele momento. Quando ele disse, você quer estudar? Tenho certeza que você vai, mas traga que seja um benefício para você e para nós. Uma tradição de mais de 50 anos, que aprendeu a louvar e adorar a Deus em seu dialeto. Aqui, mais de 160 famílias adoram a Deus no seu idioma oficial.
mas falta a palavra escrita e que começa a ganhar forma e também a encher os corações de todas as pessoas, para quem sabe um dia poder ter em casa uma Bíblia traduzida, assim como nós temos hoje. Nós temos filhos e filhas estudando. Esse livro, essa Bíblia vai ficar para eles. Manter a tradição e também manter a palavra de Deus fielmente até Jesus voltar. Ao todo, serão mais de 200 famílias envolvidas na tradução. Além de Sorocaima, a comunidade do Bananal, que também é Taurepã, vai dividir a missão. Porque eu falei, amigos, a modernidade, a internet está chegando. E muitas pessoas estão se perdendo nessa cultura de informação rápida. Então, vamos lutar para manter a cultura de vocês e ensinar por muitas e muitas gerações esse trabalho. Orar e louvar a Deus em seu próprio idioma. Um sonho que começa a ganhar forma, mas que já está pronto na mente e no coração do povo taurepã. Nós sabemos que praticar esportes faz bem para todas as pessoas. Mas quando uma criança busca em uma modalidade a realização de seus sonhos e objetivos, tudo é mais forte e real. E em Brasília, no Distrito Federal, temos o mais novo campeão mundial de Jiu-Jitsu Mirim. E ele é um dos atendidos pela ADRA, a agência humanitária da Igreja Adventista, lá no Distrito Federal. Confira na reportagem. O Brasil é um país conhecido pelo talento de seus atletas, mas nem todos têm essa oportunidade. Por isso, a ADRA desenvolve projetos esportivos dentro das comunidades para que pequenos e grandes atletas possam se destacar. Na nossa experiência com esporte aqui nas nossas comunidades hoje, nós temos recebido crianças e adolescentes que tinham um comportamento complicado em casa, na escola, notas ruins, e por meio do esporte, de uma maneira bem pedagógica, como nós trabalhamos, o esporte atrelado ao serviço social, nós temos conseguido bons resultados, que eles possam ser filhos melhores, alunos melhores, pessoas melhores, cidadãos melhores para o mundo e para a nossa comunidade. O trabalho que eu desenvolvo aqui dentro da ADRA é o treinamento de jiu-jitsu para o jovem de entre 15 e 29 anos de idade. Então tem vindo muito jovem buscar o nosso treinamento aqui no Centro de Juventude, jovem com depressão, com ansiedade, aquele jovem que dá muito trabalho nas escolas e tem vindo buscar o jiu-jitsu dentro do Centro de Juventude e tem dado certo. O que a ADRA fez por nós, pelo meu filho e está fazendo pelo esporte é grandioso, né? Pela sociedade. Então, assim, a ADRA é a segunda casa do João aqui. Então, todo treinamento que ele vai, ele tem a equipe dele, mas quando ele vai competir, eu trago ele para cá, preparação física, é dentro da ADRA. Joãozinho, como é conhecido no esporte que pratica, já foi campeão e vice de diversas competições, nacionais e internacionais. Coleciona muitas medalhas e mostra com orgulho. Ser campeão mundial é uma sensação muito boa, foi muito importante, demorou muito para eu chegar lá, né? E eu queria que as crianças não desistirem do seu sonho. No Centro de Juventude aqui de Samambaia, que está localizado hoje no espaço da ADRA, Samambaia Sul, nós trabalhamos com jovens entre 15 e 29 anos de idade. Para eles se inscreverem, para participarem dos cursos, dos treinamentos, tanto do jiu-jitsu quanto do futsal, é só virem até o espaço, fazer a sua inscrição. E nós sonhamos com isso, que por meio do esporte as pessoas possam encontrar um sonho, um caminho para melhorar suas vidas e realizar os seus objetivos. Já que ano novo é vida nova, depois do intervalo você vai conhecer um projeto que ressocializa pessoas que lutam contra as drogas e dá a elas novas oportunidades para um novo começo. Eu volto em instantes com essa e outras boas notícias para você. Meu nome é Marcos Ferdinando da Silva, tenho 46 anos de idade, 20 anos só no uso de droga. Eu passei 22 anos da minha vida usando droga. Os dois conheceram uma comunidade terapêutica chamada Filhos da Luz, onde foram tratados gratuitamente. A comunidade terapêutica recebe vários tipos de pessoas, desde dependentes químicos até ex-presidiários. Pessoas que já perderam tudo por conta das drogas, por conta da criminalidade. Aqui eles têm a chance de recomeçar, ter uma vida nova, de se recuperar e conseguir ter uma vida normal na sociedade.
Estamos de volta e é hora do nosso giro de boas notícias, porque mesmo daqui de fora do estúdio, mais precisamente em Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, esse momento não poderia faltar, não é mesmo? Quem traz as informações é a Gabriela Frontini. Gabi, boa noite, bem-vinda mais uma vez por aqui. Boa noite, Darcy, tudo bem? Graças a Deus, não podia estar melhor, né? É verdade, estou amando fazer esse programa aqui especial de Natal que já foi feito, de Ano Novo agora, tá muito bonito, hein? Exatamente, muito bonito. Vamos às boas notícias do giro? Vamos. Então vamos lá, boa noite para você aí de casa também. E eu quero começar falando sobre o mutirão de Natal, viu? Porque nesse final de ano letivo, um dos assuntos mais comentados entre os estudantes, pais e colaboradores do Colégio Adventista de Blumenau, conhecido ali como CAB, era a gincana de cores da campanha do mutirão de Natal. A escola foi dividida em 5 equipes, viu? A verde, a roxa, a amarela, a vermelha e a azul. E cada uma precisava ali alcançar a meta de 2 toneladas de alimento. No dia 4 de dezembro, o colégio realizou um evento de encerramento dessa ação especial. E durante todo o programa foram divulgados os alvos atingidos pela equipe. E, gente, todas elas ultrapassaram a meta estabelecida e arrecadaram juntas 43 toneladas de alimento. Um alvo 3 vezes superior ao estipulado. Olha que coisa bênção, boa. Não? Bênção pura. E antes mesmo da campanha ser encerrada, gente, cada equipe foi incentivada a montar e doar 20 cestas básicas para as famílias carentes de alguns bairros ali da cidade. E o evento de encerramento da gincana aconteceu no auditório do CAB e contou ali com a presença de alunos, os seus familiares, servidores também do colégio, empresários, autoridades e do diretor de Ação Solidária Adventista, a ASA, para as regiões ali norte e oeste catarinense, o Adilson Silva. E na ocasião, o colégio doou 8 toneladas de alimentos para as entidades de assistência social lá de Blumenau. E além de arrecadar os alimentos e receber ali mais pontos durante a gincana, alguns inclusive doaram sangue, olha que coisa boa. Legal. Beneficiando ali cerca de 800 pessoas. Muito bom, né? Solidariedade completa. Completa. E mudando de assunto, gente, em 2022 vimos muitos projetos e ações que receberam apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas, Sim. Não é mesmo? E olha só, hoje vamos acompanhar o último Fé em Ação do ano e relembrar histórias emocionantes que também nos inspiram. Vamos ver um trechinho desse Fé em Ação deste sábado? Roda o VT. Você que está assistindo Revista Novo Tempo, que tal relembrar os melhores momentos da Federação dos Empreendedores no ano de 2022? Neste sábado vamos viajar no tempo e acompanhar as ações que os projetos partilharam no programa. Isso mesmo, Bárbara. Neste ano, os telespectadores do programa Fé em Ação acompanharam de perto o funcionamento e a origem de projetos que fazem a diferença. Todos os sábados à noite, você teve seu encontro marcado com a Federação. E agora eu te convido a relembrar alguns desses momentos. As novidades da fé ficam por conta dele, André Aurel. Sábado às 10 horas da noite, nós temos um encontro marcado no Fé em Ação. Até lá! E o Fé em Ação com certeza vai continuar esse trabalho lindo, apoiando vários projetos no próximo ano. Darcy, eu fico por aqui, viu? Tá certo, obrigada, Gabi. Um feliz ano novo para você. Bom ano novo, bom restante de programa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Gente, a Bíblia é repleta de mensagens que convidam um ser humano a ter fé, não é mesmo? Você já teve alguma experiência em que, diante de uma situação desafiadora, tudo o que sobrou, ainda que com dificuldade, foi a fé? Pois é, cientistas têm buscado explicar cada vez mais que a fé e a espiritualidade auxiliam na recuperação da saúde humana. É o que você vai ver agora, na reportagem da Gisele Calisto. O ser humano, ele tem uma tendência a acreditar no sobrenatural, em algo que vai além do que ele compreende. Durante muito tempo, existiu uma separação entre a ciência que estuda a forma científica dos fatos existenciais do ser humano e da natureza e a religião que exercita a fé cristã ou sagrado. Quando a teoria das espécies foi criada por Darwin, houve uma grande crítica pelos membros da igreja na Inglaterra.
Isso porque a teoria da evolução sustentava que todas as espécies, incluindo o ser humano, foram evoluindo durante um longo período de tempo. Claramente, essa teoria contradiz o que Gênesis diz sobre o ser humano ser criado por Deus do pó da terra e não do macaco. Por questões, às vezes, religiosas vigentes na época, existiu algum grau de repressão dentro da ciência e aquilo foi construindo uma cultura de que a religião se opunha à ciência. Por isso e outros fatores, a abordagem envolvendo a ciência e a religião entraram em sérios conflitos. Mas, ao longo dos anos, a ciência expandiu em diferentes áreas a ponto de se tornar uma aliada à religião. Pesquisadores estão dizendo que unir os dois pilares já pode ser mais leve durante um processo de enfrentar uma enfermidade, por exemplo. A medicina chama isso de rede de apoio. Dentre essas redes de apoio e essas bases de sustentação, a gente vê a espiritualidade com uma força muito grande. Então, a espiritualidade, ela promove um senso de esperança, um senso, muitas vezes, de sentido na vida. Mas o processo de unir esses dois pilares ainda nem sempre é tão bem aceito assim. Erroneamente, nós ainda escutamos, né, que uma depressão é uma falta de Deus, ansiedade pode ser uma falta de fé, né? E erroneamente porque nós precisamos lembrar que o cérebro ele tem um processo químico acontecendo ali dentro, né? Então vai muito além. Como eu falei anteriormente, a espiritualidade, uma fé, né, a religião em si, ela pode entrar como uma forma de apoio para te ajudar naquele processo, mas nós não podemos esquecer que o nosso corpo ele tem um funcionamento específico. Né? Então, a fé, ela pode entrar ali auxiliando. Vamos exemplificar isso de forma ilustrativa. Joana descobriu uma doença grave e está em estado terminal, mas sua família tem uma fé muito grande e acredita que, com as correntes de orações, Joana pode ser curada. Eles oram a Deus e acreditam no propósito de vida. Nesse caso, a fé pode ajudar Joana a se apegar à vida e estimular o cérebro a ter forças para viver e lutar contra aquela enfermidade. Diante da visão bíblica, é possível notar também que Deus pode fazer um milagre. Entretanto, a escritora Ellen G. White escreveu que o segredo do êxito é a união do esforço humano mais poder divino. Ou seja, a fé não descarta o que só o ser humano pode fazer. As terapias e tratamentos adequados podem ser muito importantes para reverter um quadro como o da Joana. Qualquer área do corpo, você vai ter ali um adoecimento, e você pode ter, melhor dizendo, um adoecimento em qualquer área do corpo, e a partir deste adoecimento você vai precisar de uma assistência. Só que dentro do processo de assistência, a espiritualidade, ela pode auxiliar bastante aquele processo de cura, aquele processo de enfrentamento, principalmente. Nós podemos observar como alguns hábitos podem influenciar nessa questão da saúde, né? Bom, se você não bebe, né, o seu fígado vai agradecer. Se você não tem noitadas, você garante ali uma boa noite de descanso, né? Então, se a gente for pegar um exemplo dentro da própria igreja adventista, então você tem um dia determinado para descansar, para não pensar em problemas, né? Até para refletir em coisas que faz bem ali para a sua saúde, para a sua vida. Então, isso realmente pode influenciar na questão da sua saúde. Na Bíblia, pessoas que passaram por traços deprimidos e ansiosos provaram que a espiritualidade pode oferecer amparo. No caso do profeta Elias, a Bíblia apresenta um estado deprimido que foi acalmado com uma suave brisa de um poder superior, representado pelo próprio Deus. A espiritualidade, ela entra realmente como uma rede de apoio. Então, a partir da espiritualidade, você trabalha a esperança, né, que tem um impacto muito grande ali dentro do trabalho, no processo terapêutico. A aceitação, que é realmente algo muito difícil ali dentro do processo também. E até uma forma de ressignificar uma dor, uma situação. Então, você consegue ter uma outra visão, uma outra perspectiva, né, a partir daquele acontecimento. Então, a espiritualidade, ela pode ajudar nesse processo de paz. Uma vez que a ciência identifica o problema, a crença e a fé em Deus podem sim ser uma aliada do bem para construir pontes entre o saber e a vida em abundância que foi dada ao ser humano como um direito.
Todos nós já sabemos da importância de mantermos uma alimentação mais saudável, não é mesmo? São benefícios grandiosos que nos esperam ao adotarmos esse hábito. Na reportagem de hoje, Kelvin Ramos vai mostrar como a iniciativa de uma família em transmitir esse estilo de vida através do seu negócio tem abençoado muitas pessoas. Olha só. Essa é a Melavita, uma loja que começou a vender produtos naturais em 2014. Hoje, a Melavita tem 3 lojas, todas administradas pela família. Nós iniciamos esse trabalho numa expectativa muito grande de abençoar pessoas mesmo. Meu esposo estava desempregado já fazia 4 anos, nós já fazíamos uso dos produtos naturais na nossa casa, entre a nossa família, e nós juntamos o útil ao agradável, né? Fizemos um pacto com Deus, falamos, Senhor, se o Senhor nos abençoar, que nós possamos progredir nesta linha, nós queremos oferecer esses produtos para outras pessoas. E olha, por aqui o que não faltam são opções para os clientes, viu? Mas aqui no Melavita o objetivo não é apenas vender o produto, mas também trazer o incentivo e apoio necessários para promover uma vida cada dia mais saudável. A gente tem 2 focos, desenvolver a nossa equipe, né? Então eu sempre brinco com eles que nós não somos atendentes, nós somos consultores de produtos naturais. Então a gente tem treinamento semanal com eles sobre produto, como atender, como entender as necessidades dos nossos clientes. E a gente também tem grupos de interesse, então desde para emagrecimento, para tratamento de diabetes, para auxiliar, né, mais próximo daquele cliente que mostrou algumas queixas. Então eles têm uma tarefa de anotar o nome e acompanhar como que eles estão saindo, tomando os remédios naturais, né, ou os chás, as ervas que a gente indica. Então toda essa consultoria, esse atendimento diferenciado é oferecido gratuitamente para os nossos clientes, tanto via WhatsApp quanto presencialmente. Então se o nosso cliente chega, apresenta alguma queixa, nós oferecemos o máximo de auxílio possível. E para abençoar os clientes, o preparo não tem sido apenas passado pelos proprietários aos seus funcionários. Abigail conta que também tem buscado mais conhecimento para ajudar seus clientes da melhor forma. Primeiro, eu fiz nutrição e com esse curso eu pude orientar bastante pessoas na área de alimentação. Então, meu objetivo é mudar os hábitos alimentares das pessoas por intermédio da alimentação saudável. O objetivo é abençoar as pessoas. Deus nos colocou aqui para isso. E toda essa dedicação tem surtido efeitos super positivos. Maria José é um exemplo entre muitos outros. Ela conta que já vinha tentando melhorar sua alimentação, mas decidiu mudar de vez ao receber o diagnóstico de uma úlcera estomacal. Maria afirma que essa mudança não é fácil, mas que vale muito a pena. Vale a pena sim, vale a pena porque eu tinha uma dificuldade e aí para mim melhorou assim 100%. No começo é bem difícil, porque tudo é novidade, né? Você está habituado a comer outros tipos de coisas, né? Coisas pesadas, vamos dizer assim. Aí de repente você muda, você precisa mudar. E aí você sente sim, demora um pouco para você se habituar ao sabor, entendeu? Eu não tinha uma alimentação saudável, né? Tanto que há uns 3 anos atrás eu tomava remédio antidepressivo. E depois que eu conheci os produtos naturais, hoje, graças a Deus, eu substituo pelos produtos naturais, não tomo mais remédio antidepressivo. E eu tento passar essa experiência até para os meus clientes que também têm crise de ansiedade, que tem problema com depressão. Eu tenho cliente que já deixou remédios depressivos mesmo, como faixa preta, para começar a tomar o natural mesmo e graças a Deus tem dado muito certo com isso. Hoje a ciência já comprova que, na verdade, a única maneira de você tratar, de você curar, de você prevenir doenças é através da alimentação saudável e de um estilo de vida mais saudável. Hoje já existe a medicina do estilo de vida. Os remédios, eles são importantes, eles devem ser usados de forma pontual, mas eles não estão curando você, eles estão amenizando os sintomas que você está sentindo. Então a única maneira real de prevenir e curar doenças é através de alimentação e de estilo de vida. A Marilda, ela tinha 3 stents, na verdade, no coração e tinha 40% de uma das artérias entupidas. E ela fez nosso programa e depois de 6 meses sendo mentorada, sendo guiada por nós,
ela voltou, fez os exames, ela já tinha tido infartos, inclusive. Ela voltou no médico, fez os exames e, para grande surpresa do médico, a artéria dela que estava comprometida estava desobstruída. Existe sim um caminho melhor através da alimentação saudável. Você não precisa sofrer as doenças e as consequências que você tem sofrido até hoje. É sobre não somente mudar sua alimentação, como também incentivar outras pessoas a terem esse dia a dia mais saudável. A minha ex-patroa, e ela viu a mudança em mim, ela tinha uma amiga, né, e que estava com uma dificuldade, a moça estava com começo de câncer, e ela ligou para mim para perguntar o que eu tinha feito, e eu passei todas as receitas para ela, né, do que eu estava usando, e aí foi que a moça começou a fazer lá também, e começou a dar resultado. E outras pessoas também, né, a minha filha, a minha neta, depois que viram a minha mudança, aí eles também começaram a fazer. Da minha neta está se sentindo dormindo até melhor. A dependência química é a causa da destruição de muitas famílias. Além de acabar com a saúde do usuário, as drogas podem levar o indivíduo a perder bens, relacionamentos e até a liberdade. Agora você vai conhecer a história de ex-dependentes químicos que conseguiram sair dessa vida com a ajuda certa. A reportagem é do Pedro Farias. O mundo das drogas é considerado quase um caminho sem volta. No Brasil, quase 5 milhões de pessoas são usuárias de drogas ilícitas e a maioria delas são jovens, entre 18 e 24 anos. Devido à disputa sangrenta entre facções criminosas, todos os anos milhões de brasileiros morrem ou são presos por tráfico de droga no país. Pelo menos 1 em cada 3 presos responde por esse crime no Brasil. Meu nome é Marcos Ferdinando da Silva, né? Tenho 46 anos de idade, 20 anos só no uso de droga. O que eu ganhei nesse tempo usando droga? Fama e cadeia. Foi as duas coisas que eu tenho certeza que eu ganhei só. Porque tudo que eu ganhava vendendo droga, né, era para me usar. Né? Porque eu traficava para usar droga e usava droga e ia traficar. Então a minha vida era um ciclo vicioso. Marcos conta que perdeu tudo por conta das drogas. Primeiro foi o seu imóvel, depois seu veículo particular e por fim seu casamento e sua família. Chegou um dia também que minha mulher não aguentou mais e foi embora. Minha esposa foi embora, o meu filho largou casa, largou tudo lá, me abandonou. Porque eu escolhi o mundão, eu escolhi a vida errada. Então eu traficava, eu destruía vidas, né, no automático e a minha vida também. Né? E foi onde eu fui preso. A dependência química pode destruir o indivíduo de diferentes formas, começando pela mente, pelo corpo e em seguida o levando a cometer atrocidades para comprar drogas, como é o caso do Diogo, que chegou a cometer assaltos para sustentar o vício. Eu passei 22 anos da minha vida usando droga. Eu acabei cometendo um delito. Com 15 anos de idade, eu fui privado da minha liberdade, fiquei 2 anos na Fundação Casa. Foi quando eu cumpri a minha maioridade e fui preso. E fiquei 15 anos da minha vida preso. E quando saí, também continuei fazendo as mesmas coisas. Diogo e Marcos trilharam caminhos que arruinaram suas vidas e foram parar na prisão, onde tiveram que pagar pelos seus crimes. Mas depois do cárcere, os dois procuraram uma alternativa para se libertar daquilo que mais os aprisionava. Chegou um dia que eu estava na rua, mais de 3 dias sem comer, usando droga. E para me matar minha fome, eu tive que pegar um lanche do lixo, né? Eu não tinha nem vontade de viver mais. Como eu estava na sarjeta, aí eu decidi pedir ajuda. E eu já estava cansado de sofrer, né? Porque, querendo ou não, a droga só leva você pro buraco, sofrimento. E eu levantei e falei, Ronaldo, eu quero sair dessa vida. Tava eu e minha mãe nesse dia, né? Minha mãe nunca desistiu de mim. Os dois conheceram uma comunidade terapêutica chamada Filhos da Luz, onde foram tratados gratuitamente. A comunidade existe há mais de 12 anos e realiza atividades que trabalham a disciplina mental, o relacionamento e a espiritualidade. Criador dos céus e da terra, estamos aqui reunidos em seu santo nome
Primeiramente, para te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. A comunidade terapêutica recebe vários tipos de pessoas, desde dependentes químicos até ex-presidiários. Pessoas que já perderam tudo por conta das drogas, por conta da criminalidade. Aqui eles têm a chance de recomeçar, ter uma vida nova, de se recuperar e conseguir ter uma vida normal na sociedade. A maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que já sofreram muito na vida. A grande maioria veio da rua, do mundo do tráfico, do mundo da prostituição, do mundo da droga, do mundo da cadeia. Eles chegam aqui buscando uma esperança de renovação, uma oportunidade de caminhar uma estrada diferente do que eles trilharam até hoje. A comunidade recebe mulheres que foram afetadas por maus relacionamentos em decorrência das drogas. Pamela foi uma delas e hoje trabalha ajudando suas amigas. As minhas parceiras aqui dentro, precisariam de estar ouvindo um conselho meu, a minha história, a capacidade de cada uma conseguir terminar o tratamento, estar aqui como um caminho de luz. E eu resolvi pedir, para eles me dar essa oportunidade. Atualmente ainda existem milhões de pessoas presas no mundo das drogas. Mas Diogo e Marcos conseguiram fazer o tratamento e recuperar tudo aquilo que tinham perdido. Consegui terminar o tratamento de 6 meses, através de muito esforço, muita dedicação. E quando eu ligo para minha mãe, ela perguntar como que foi meu dia, quando eu vejo o sorriso no rosto dela, e no do meu pai, dos meus irmãos, das pessoas que me viram naquela situação e hoje me vê como um vencedor. Isso para mim não tem preço. Eu ganhei tudo. Hoje meus filhos estão comigo, eu tenho esposa, que minha esposa também ela era uma dependente química, como eu já falei. Hoje, graças a Deus, ela está limpa também há 5 anos, que através de mim, que eu fiquei internado aqui, ela conseguiu pedir socorro também, Ela conseguiu pedir socorro para ela sair das drogas também. Hoje eu tenho casa, tenho algum carro, tenho família, tenho dignidade. Eu costumo falar para eles que eu consigo me divertir, entrar na brisa sem usar droga e sem usar álcool. Não preciso de droga, não preciso de cigarro, não preciso de bebida para me entrar numa brisa, para me entrar numa vibe legal. Dependência química tem tratamento. Existe um caminho, existe uma solução. Se nós procurarmos encontrar respostas, Deus iluminará e te mostrará por onde você deve caminhar. E hoje queremos ver quem mandou recado de Feliz Ano Novo aqui através do nosso WhatsApp do programa. Vamos ver? Carlos, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que o nosso Ano Novo seja iluminado pela paz, pela serenidade, pela fé, pela sabedoria e pelo infinito amor de nosso Criador. Que abençoado seja o nosso ano de 2023, os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso amanhã, que seja repleto de realizações. Amém! Glórias a Deus. Um abraço para você, Carlos. Maureen, feliz ano novo, queridos! Muito legal poder terminar este ano assistindo boas notícias. Abraço para você, Darcy. Abraço para você, querida Maureen, também. Emily Martins, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Oi, Darcy, eu desejo para 2023 um ano recheado de amor, leveza e principalmente com Jesus ao lado. Beijos, um beijo para você também. Também desejo tudo isso para você, Emily. Giovanni, de São Paulo. Boa noite, Darcy. A boa notícia que quero receber neste ano novo é a de conseguir ser mais saudável. Eu também, a gente sempre busca isso. Um abraço para você, Giovanni. Obrigada. Darcy Visão, olha eu aí. Essa é parte da turminha que faz o Revista acontecer. Gratidão pela vida de vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. É o que eu desejo de todo o meu coração. Um abraço a cada um, viu? Evan Souza, de Cachoeira, na Bahia. Boa noite, Darcy. Queria mandar um feliz ano novo para os meus pais de Ribeira do Pombal, na Bahia. Também mando um abraço para a dona Elisa, de Itamaraju, também da Bahia. Um abraço, então, para todos aí. Deus abençoe. Ingrid Ribeiro. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que eu gosto muito de assistir ao Revista Novo Tempo. Feliz ano novo para você também. Tudo de bom. E daqui do centro de Gramado, no Rio Grande do Sul, eu me despeço, desejando um feliz ano novo para você, cheio de paz, de saúde, de alegria.
Que neste novo ano você consiga realizar grandes sonhos, que você valorize mais o que realmente tem valor para você. As pessoas, sua família, sua saúde, sua vida espiritual. Não deixe de fazer sua devoção pessoal diariamente. Converse, se conecte com o nosso Criador sobre o seu dia, sobre suas preocupações e anseios, tá bom? Deposite nas mãos dele toda a sua ansiedade. Deixe que ele seja o Senhor da sua vida. E nos encontramos novamente segunda-feira, a partir das 15 para as 7 da noite, aqui na telinha da TV Novo Tempo, tá bom? E você fica agora com um clipe de final de ano que o Departamento de Publicidade da Novo Tempo preparou para você com muito carinho. Fica com Deus, até segunda. Tchau, tchau. Nasce um novo dia. Bom dia, meu O sol se levantou na sua companhia. Eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um novo tempo